Pessoal, então agora a gente vai ter a apresentação do Marco Antônio. O professor Marco, ele é professor aqui da FT e também coordenador de um órgão aí da reitoria ali, da GGTE, que cuida dessa parte toda a parte de tecnologias educacionais aí, que a gente tem usado, particularmente muito mais esse semestre, né? Moodle, Classroom, toda essa parte. Então, o Marco está como diretor lá. Tá? Então, Marco, obrigado aí pelo trabalho aí de mandar para a gente ver aqui. Então, vai falar um pouquinho sobre avaliações online, né? Sistemas de proctoring aí. Tá? Então, obrigado, Marco. Obrigado, Vitor, e bom dia a todos, novamente, bom dia aos colegas. Espero que todo mundo esteja bem aí, né, nesse final de semestre já com saúde. Lá pro GGTE, né, esse ano foi um ano assim bastante difícil, né, porque nós tivemos dois grandes eventos que mostraram o quão a Unicamp, né, precisa ainda avançar, né, em termos tecnológicos, né, tecnologias de aprendizagem, né, tecnologias de ensino, no mundo digital, né, que é o que a gente tem atuado, né. Então, o primeiro evento foi o ataque hacker lá do início do ano. Isso balançou bastante, né, a estrutura do órgão. Foi lá no dia 21 de janeiro. E como acho que vocês, né, provavelmente devem lembrar, a gente ficou sem Moodle até dia 9 de março, né, quando o Moodle entrou no ar, uma semana antes de ocorrer a segunda onda, né, que foi a suspensão das aulas presenciais no dia 12 de março, né, começando no dia 13. Então, a gente já vinha discutindo há algum tempo o papel do GGTE, né, que teria que deixar de ser algo focado no provimento, né, de ambientes virtuais de aprendizagem para passar a ser um órgão mais amplo, né, de assessoria à educação digital, né, em todas as suas nuances, né. Essa discussão que antecedeu, né, tanto do Renan como agora, né, no intervalo, é uma pequena amostra, né, desse mundo que é a educação digital e desse cenário que se avizinha, né, pós-pandemia, mas que já vinha, né, independente de pandemia, já vinha se desenvolvendo a passos largos. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação curta e até também ia sugerir, Vitor e colegas, que se alguém quisesse perguntar alguma coisa durante a apresentação, tá, de minha parte, pode ficar à vontade, né, em interromper e perguntar, né, no momento, para que a gente, né, de repente possa ter também um melhor aproveitamento daquele conteúdo, né, daquele tópico que eu estou comentando aqui. Então, fiquem à vontade de fazer essa interrupção durante a apresentação. Essa apresentação, né, ela também consistia de uma primeira parte, e para tentar focar um pouco mais no assunto, eu acabei retirando, mas essa primeira parte, né, aproveitando novamente, né, o que a gente estava discutindo aqui no intervalo, ela tratava justamente desses aspectos relacionados à modelagem de uma unidade curricular, né, de uma disciplina no ambiente EAD. Então, esses cenários, né, esses três principais cenários, era o início, né, dessa apresentação, onde também eu fazia aqui um apanhado de alguns cursos da própria Unicamp, seja no Moodle, seja no Google Classroom, que ocorreram nesse primeiro semestre, categorizando-os, né, na medida do possível, aos cenários que eu comentei, né, que é o instrucional, o construtivista e o interacionista. Então, eu retirei essa parte e vou focar um pouquinho, né, aqui no tópico sobre
avaliações, né, porque é um dos temas, né, fortes do momento em função, né, do desenrolar, né, dessa situação, né, da pandemia, né. Bom, nosso primeiro semestre teve essa migração integral, né, do presencial para o remoto. No início, né, lá em março, ainda em abril, a gente tinha a perspectiva de retornar em junho e ter cerca aí de 8 semanas para poder fazer as avaliações presenciais, né. Essa era a esperança de todos, né, me lembro bem das discussões na CCG, né, na Comissão Central de Graduação, no qual se batia muito, né, nessa tecla, dada a importância, né, dos momentos avaliativos. E a gente sabe, vários dos nossos colegas, durante um bom par de meses, não fez nenhuma avaliação, esperando, né, esse momento presencial, né, que iria ocorrer em junho, julho, né, até agosto, né. E isso não veio e provavelmente não vai ocorrer no segundo semestre, né, sob algumas exceções e com grande cuidado, né, relacionado às regras de higiene. Então, assim, isso impõe, né, um conjunto aí de desafios com relação à adoção de avaliações que pretendem contribuir para o aprendizado, né, exercícios, atividades de apoio, né, atividades que complementam o aprendizado do aluno, e aquelas avaliações que visam serem convertidas, né, em notas, né, que consideradas aí as avaliações somativas, né. Então, como fazer, né, para alguém que atuou há 10, 20 anos no ensino presencial, como fazer essa migração, né, das atividades para o período, para o ambiente online. Eu lembro bem, lá no GGTE, mesmo antes da pandemia, né, no ano passado, vários docentes já entravam em contato, né, com essas questões, porque o ensino híbrido ele vinha sendo utilizado com mais força, né, na Unicamp, né? E o professor desejava fazer já em anos anteriores, né, já desejava fazer avaliações com um pouco mais de segurança, quer dizer, quais as ferramentas corretas, né, que ele deveria utilizar, a duração, né, da avaliação, né, também era uma questão importante, né, se deve dar mais tempo, se deve dar menos tempo, né, para que o aluno não tenha possibilidade de abrir mais consultas, né. Então, assim, há uma série de questões, né, acerca do tema, e eu aqui nessa próxima meia hora, né, eu certamente não vou tocar nessas questões, eu vou dar uma visão muito mais computacional, tecnológica, né, não computacional, mas tecnológica, desse tópico, tá? Bom, relacionado ao nosso primeiro semestre, né, eu queria ainda colocar, né, a página de apoio ao ensino digital, né. Nessa página de apoio foi feito uma discussão, quer dizer, foi colocado lá um texto motivador, né, sobre avaliação, justamente para discutir esse aspecto, né, do ensino centrado no estudante. Então, a gente deve, sim, como o Renan, né, também colocou, né, quer dizer, existe mais confiança do docente, né, o estudante ele é mais responsável, né, pela sua... Isso no ensino remoto EAD, né, ou remoto emergencial, isso é uma realidade, né. Esse ensino exige muito mais do estudante do que no ensino presencial, né. E isso passa, então, por um novo conceito, né, de avaliação, não aquele, né, que alguns, né, poderiam usar
no modo presencial, tá? Então, a gente, né, pretende ainda no segundo semestre continuar fomentando, né, a visita a essa página, né, que esse tipo de discussão vai ser importante para a gente, né? Também tem uma comunidade de prática lá na página de apoio, né, que é importante a gente trocar essas experiências, né? Bom, então vou falar aqui, né, de ferramentas de proctoring, né? Essas ferramentas, elas estão vindo à tona com bastante força, né, nesse primeiro semestre. Então eu queria comentar um pouco sobre benefícios e limitações, né, que essas ferramentas podem ter no nosso ambiente, tá? No nosso cotidiano. Então, essas ferramentas, né, elas pretendem responder, né, a esse tipo de questionamento, né? Então, o docente diz que ele quer ter certeza de que o estudante que faz a prova dele, né, a avaliação dele, é realmente quem ele diz ser, e também, né, que ele não faz uso de nenhuma fraude, de nenhum recurso não autorizado, né, para burlar as regras da avaliação que o docente propõe, né? Então, assim, é um questionamento bastante difícil de atender, de responder, né? Mas é isso o motivador, né, para o uso de ferramentas de proctoring, né? E esse é o papel, né, das ferramentas de proctoring. Então, o que existe, né, para auxiliar o docente, né, que vai na direção da resposta daquele questionamento, né? Então, existe um conjunto de ferramentas, né, para checar a identidade do estudante, né? Então, ferramentas mais simples, né, é a própria identificação do usuário, nome e senha, né? Há também, né, ferramentas que pedem de tempos em tempos para o aluno, o estudante, preencher um formulário com questões personalizadas, né, que aquele estudante deveria conhecer, né, como, por exemplo, qual a sua data de nascimento, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, né, qual o seu RG, né? Então, essas ferramentas, elas são ferramentas simples, né, que tem essa interação mais textual, né, também, né, focada em senha. Um outro conjunto de ferramentas, né, que vem sendo bastante utilizado é o reconhecimento facial, né, e por voz, né, e outros recursos da biometria, né, mas o facial ele tem se destacado, né. Nós tivemos na Unicamp, lá em abril, né, reuniões com empresas, com uma empresa, né, não com empresas, que realiza, né, esse procedimento de reconhecimento facial para acesso ao Moodle, né. Então, né, como tinha muita gente que provavelmente passasse a usar o Moodle, né, como ambiente de realização de prova, fizemos uma reunião com uma empresa nacional e essa empresa ela tinha uma boa tecnologia para fazer o reconhecimento do estudante, né, que colocava lá seu login e senha, e a questão que veio à tona o estudante ele pode ingressar, né, como ele mesmo, e depois, né, ele pode trocar, né, quer dizer, outra pessoa pode acessar a posição dele, né. A empresa, ela, claro, ela tinha uma possibilidade de fazer a checagem, né, o reconhecimento facial de tempos em tempos, né. Então, não necessariamente só para o ingresso, mas também durante o período, né, de realização de uma avaliação. E é claro, né, todos sabemos que isso requer um modelo de negócio e isso vai incrementando, né, o custo da ferramenta, né, de uso da ferramenta. Uma outra questão que é importante, né, colocar aqui nessas ferramentas para checar a identidade, né, é que isso, em geral, requer câmera e ou microfone, né, quando é usado também o recurso de reconhecimento de voz,
que estejam habilitados, seja temporariamente no ingresso, ou seja durante toda a ocorrência da avaliação, para que essa checagem, né, seja realmente efetiva. E, como vocês, né, também devem ter visto aí no início do semestre, nós tivemos várias situações de alunos que não tinham condições, né, não tinham computador, não tinham telefone, não tinham plano de internet, e aí houve toda uma preocupação também com relação à inclusão digital. Mesmo para quem tem, né, ter sempre em funcionamento, né, a câmera e ou o microfone, me parece que quer dizer, há situações em que isso não ocorre, né? Particularmente, eu tive também algumas situações desse tipo durante as minhas aulas no semestre, né, de alunos que a câmera não funcionava, ou que o microfone não funcionava. Então, estou colocando aqui, né, as limitações, né, que essas ferramentas, né, podem ter nesse momento de pandemia, né? A gente tem que considerar também, né, que a Unicamp ela tem cerca de 7.000 disciplinas por semestre. Dessas 7.000, né, tirando aquelas disciplinas que efetivamente, né, não tem avaliação, talvez ali sobrem umas 5.000 aproximadamente, né? Disciplinas de monitoria, disciplinas de iniciação científica, né? Então são 5.000 disciplinas, talvez fazendo 2 ou 3 provas por semestre, cerca de 50.000 estudantes, né? Então, a gente começou a fazer um pouco também, né, esse exercício para montar, né, um modelo de uma solução, né, para essa situação, e essa solução ela crescia sempre, né, quando a gente pensava no total, em toda a comunidade, né. Bom, um outro recurso interessante, né, para responder a questão motivadora, né, são os navegadores seguros, né, ou que travam no momento da avaliação, né, que são os safe browsers. Então, esse tipo de navegador, ele permite que o estudante faça o exame e trava todo o resto, né? Então, não permite abrir novas abas, não permite abrir outras aplicações, né? E para esse navegador, para esse tipo de navegador, existe sim plugin no Moodle, né? O Moodle que foi instalado lá em março, apesar de ele ser mais novo do que o que estava instalado em 2019, existia um bug que não que fazia com que o plugin do Safe Browser não funcionasse. E aí a gente ficou 2 meses, né, com esse Moodle, e agora, final de maio, nós instalamos uma atualização do Moodle para resolver essa questão. Então, perspectiva é que agora, no segundo semestre, o Safe Browser, ou plugin de Safe Browser, né, que o Moodle tem, esteja funcionando, né, esteja em funcionamento. Aqui, né, eu coloco sempre a limitação de que você trava o computador que está realizando a prova, mas você não trava se o aluno tiver mais de um computador, se o aluno tiver lá um celular, né? Então, quer dizer, você não está no controle de todas as variáveis, tá? Mas é um recurso interessante, né, e que vem sendo usado por muitas instituições. Existe aqui uma questão de inclusão digital, né, que aparentemente, né, para os alunos da área de exatas, esse Safe Browser é fácil de usar, né, ele precisa de uma ação do aluno, né, de instalar também um plugin, né, então dá para fazer um tutorial. Talvez para alguns alunos, né, de outras áreas,
essa ação de ter que instalar, né, algo apresente problemas, dificuldades, né? Mas, enfim, isso a ver, né? Uma outra questão é a diversidade de browsers, né, de navegadores existentes, né? Tanto em quantidade de browsers, né, como também em versões do navegador. Então, né, tem gente que usa Safari, Firefox, Chrome, etc., né? E nem todos os navegadores seguros, né, funcionam, quer dizer, os navegadores seguros não funcionam em todas as versões, né? Então é uma outra dificuldade que provavelmente exigiria que o aluno instalasse um navegador mais recente no seu computador. Se esse computador for mais antigo, é provável que o navegador mais recente não possa ser instalado, né? Então, por exemplo, para quem tem Mac, né, Mac tem lá uma limitação e você para num sistema operacional, você para numa versão do Safari e aí, enfim, você não consegue, pode não conseguir instalar um Safe Browser, né? Bom, coloquei, né, nos slides anteriores possibilidades, né, para fazer provas com alguma verificação, né, no início e com um recurso para travar browsers, mas, né, mais recentemente, isso já faz aqui uns 3, 4 anos, né, um mercado bem forte, né, surgiu, que são o mercado de ferramentas de proctoring. Então, essas ferramentas, né, esses sistemas computacionais, eles têm, além de permitir avaliar a identificação do estudante, também há métodos para garantir, entre aspas, né, que não ocorram as fraudes, né, as colas, né, ou ajuda não autorizada, né, durante o momento da avaliação. Então, esses sistemas, eles são verdadeiros sistemas de vigilância, né? Então, durante a avaliação, o aluno, ele é vigiado, né? Esse sistema, ele enxerga a tela do computador do estudante, né? Então, o aluno, ao acessar a avaliação, né, ele acaba permitindo que o sistema de proctoring veja o que está ocorrendo no computador naquele momento, né? E também, né, em geral, o computador, ele vê o que a câmera está vendo, e aí, dependendo se é um sistema automático ou um sistema manual, né, quer dizer, o live aqui é do outro lado da câmera, vai ter uma pessoa, né, um proctor, né, um tutor, um professor, que de tempos em tempos pode querer interagir com o estudante. Então esse é um sistema de proctoring manual, né, ao vivo, né, tem uma pessoa do outro lado da tela dizendo, olha, tudo bem, aluno, agora eu vou pedir para você pegar a sua câmera e varrer aí a sala, né, o ambiente, o quarto onde você está fazendo a avaliação, para ver se não tem ninguém ao seu lado, né? É isso que faz, por exemplo, um proctor, né, na hora que está aplicando, né, uma avaliação, né? Esse modelo está caindo cada vez mais, né, porque os sistemas automáticos de proctoring, né, ou e-proctoring, eles estão cada vez ficando mais avançados, né? Então, um sistema de proctoring, em geral, né, ele é escolhido pela compatibilidade, né, com o ambiente virtual de aprendizagem, né, no nosso caso, o Moodle, apesar de o sistema de proctoring poder ter um próprio ambiente para realização das avaliações, né? A questão é que ninguém quer ter duplo trabalho, né? Então, se você já faz a avaliação, por exemplo, no Moodle, você não quer colocar sua prova no Moodle e sua prova no sistema de proctoring, né? Se você faz, né, as suas aulas no Moodle, você não quer
ter esse trabalho de conhecer, ter que conhecer o sistema de Proctoring, né, para adaptar a sua avaliação para lá. Então, em geral, né, se escolhe um sistema de Proctoring pela compatibilidade com o ambiente virtual de aprendizagem, né. A maioria dos sistemas existentes tem integração com o Moodle, né. Uma outra questão forte, né, é o prazo de integração do AVA, né. Então não dá para esperar um semestre, né, para querer que esse sistema funcione, né. Precisa ser uma integração rápida. E também, né, depende de navegadores compatíveis, né. Como eu comentei lá atrás, o Proctor ele usa um Safe Browser. E aí nem todos os navegadores e nem todas as versões dos navegadores são compatíveis. Claro, tem uma variável que eu coloquei, né, que é o preço, mas essa variável ela é muito importante, né, porque nos dias de hoje, aí, com toda a crise econômica que a Unicamp está passando, é uma variável super importante, né. Então, para se ter uma ideia, né, uma avaliação, o preço por aluno, a gente estima em cerca de R$20, né? São aproximadamente 4 euros, né? Um sistema de Proctoring cobraria, né, por avaliação por aluno. Eu queria mostrar, né, aqui um vídeo, né, de um sistema de Proctoring, né, só para ilustrar um pouco do que eu acabei de falar. Eu vou aqui interromper esse compartilhamento. Acredito que vocês estão vendo, né, essa outra tela do browser. E eu vou tocar aqui. Alguém pode me dizer se escutam o que a Silvana está falando? Não estou escutando, Marco. Não está escutando, né? Tá, então eu vou compartilhar aqui uma tela do Chrome. Que eu compartilho o áudio também. A mitad del 2019. Agora escuta, Vitor? Sim, sim. La configuración es rápida, al igual que comentaban en la herramienta anterior que estuve escuchando. En este caso es vía LTI, y LTI pues se configura muy rápidamente, y se instala un complemento, ¿no? Que es en este caso Chrome. Bom, aqui, né, só para ilustrar que ela está falando, né, da necessidade de instalação, né, de um plugin, né, uma extensão, no caso aqui é o navegador do Chrome, né. Então, precisa, né, dessa adaptação. E veja, cada aluno, se a gente fosse aplicar isso, né, para a Unicamp, cada um dos 50 mil alunos precisaria fazer esse upgrade, né, no seu browser. Eu queria um pouco mostrarles este pequeno vídeo para compartir a experiência. Todo es sobre Blackboard. El estudiante en todo momento va a estar sobre el aula virtual, desde nuestra aula virtual, identifica su curso, entra a su examen, inmediatamente le va a decir que está sobre una herramienta de supervisión. Sucede el momento del registro y de la autenticación. Si no te has registrado previamente te va a pedir, si no, solo te va a autenticar. Então, esse foi um webinário recente, né, do dia 29 de julho, de um grupo chamado MetaRede, né, que é uma rede de instituições ibero-americanas, e aí é na Espanha, né, e essa instituição, ela usa o Blackboard como AVA, né, como ambiente virtual de aprendizagem. Perceba, eles têm lá, né, chamam de aula virtual, e aí tem aquela fase inicial de reconhecimento, né, da estudante que vai fazer a avaliação, né. Então apareceu lá a estudante, e o enquadramento dela, né, para fazer o reconhecimento facial. Acá hay algunos elementos
de alertas que el estudiante puede percibir durante el momento que dé el examen si se está comportando, si se está incurriendo en alguna falta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que identifique que hay una persona que suma, o el hecho de que ya perdió el foco de la pantalla o empieza a usar celular. Bom, ali, né, a Silvana, né, ela falou da... Deixa eu voltar lá para a apresentação. Tela inteira. Tá vendo, né, Vitor? Voltei lá para a apresentação, é isso, né? Então, a Silvana estava falando de como o sistema, né, ele faz primeiro um reconhecimento facial, né, mas ele tem, né, ele fica com a câmera aberta constantemente, e aí ele verifica atitudes suspeitas da estudante, né? Então, se a estudante muda o foco do seu olhar, né, da tela para alguma outra posição do quarto, né, do ambiente onde ela está fazendo a prova, o sistema acaba gerando, né, um arquivo de um relatório, né, com esse tipo de situação, né. O sistema, né, dependendo, claro, do alcance da câmera, ele também vai reconhecer que há pessoas no ambiente, né. Então, sem a necessidade, né, de ter alguém do outro lado verificando, né, o que está sendo visto pela câmera, isso é feito de forma automática, né. Como o microfone também fica aberto, né, durante a avaliação, um sistema de proctoring, ele capta áudio do ambiente e verifica se alguém não está dando apoio, né, para o estudante. Agora, veja, esse sistema, né, claro, ele não é filtrado num nível de detalhamento tão grande, a ponto de, aqui, não sei se vocês já viram, né, aqui onde eu estou, mas meu filho entrou várias vezes aqui no meu escritório, né, minha esposa também entrou aqui no escritório, e claro, em todas essas vezes eu acabei mudando o meu foco para a porta do escritório. Então, nessa situação, o sistema geraria, né, no relatório que houveram, né, esses momentos vou chamar aqui de distração, né, do estudante que está fazendo a avaliação, né. Preciso lembrar também, né, de outras situações onde, ao fazer a prova, em geral, alguns estudantes ficam pensando, né, durante um tempo, e esses momentos em que se está pensando, em geral, ele não está olhando para a tela, né? Numa prova presencial, às vezes o aluno fica olhando para cima, olha para o professor, né, olha para a janela, enfim, né? Então, de novo, esses momentos gerariam um relato, né, disso numa ferramenta do sistema de proctoring, né? E aí depois, né, era o final da fala, né, da palestrante, o professor que tem um ambiente integrado, ele teria que avaliar essas situações, né, para decidir se houve ou não, né, alguma tentativa de burlar as regras, né? Então é um pouco isso, né, que os sistemas de e-proctoring fazem hoje em dia. Só para ilustrar também, né, se aqui por trás de mim houvesse um cartaz com pessoas, né, é muito provável que esse sistema de e-proctoring também acusasse que eu estaria tendo ajuda, né, de outras pessoas durante a avaliação, tá? Bom, estou acabando já aqui, né, então são vários fornecedores, né, de sistemas de proctoring, né, eu listei aqui somente 5. Esse primeiro é o sistema que é usado, por exemplo, para fazer o TOEFL, né,
teste, né, de inglês, o TOEFL, Live+, Live Plus, Proctor-U, mas são vários, né, o Small é um sistema espanhol, né, então existe um mercado interessante, né, de sistemas de proctoring atualmente, poucos ainda com representantes no Brasil, mas um mercado que é bem grande. Tá? Bom, finalizando aqui, né, segundo semestre, o que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos continuar as discussões, né, vamos discutir estratégias, né, seja de ensino, mas estratégias também de avaliação, né, vamos continuar fazendo isso. Vamos trabalhar, né, aprendizagem baseada em problemas e projetos, isso é o que está em curso também no curso que está sendo oferecido desde a semana passada, né, desde o dia 12, via PA2, PRG, e a tentativa também de mudar um pouco nossos conceitos, né, o que a gente acha é que o sistema de e-proctoring para a instituição como um todo, a princípio ele não se aplica, né, para a instituição como um todo. Né. Preciso saber as situações bem específicas, né, como, por exemplo, o CEL, né, o Centro de Linguagem, aparentemente ele sim precisa de um sistema de proctoring. Talvez ingressos na pós-graduação, talvez precise também, tá? Mas são situações bem específicas que devem ser estudadas com atenção. Tá? Coloquei aqui, né, só para concluir, produzindo videoaulas e avaliações, né, feita pelo professor Labac, que é da FEM, da Engenharia Mecânica da Unicamp, né, além do que foi feito, né, e já propagado lá na página de apoio digital, a gente recebeu isso semana passada, né, então o professor André fez, um professor da Civil fez, Thiago, né, e tem mais essa opção. Isso também vai ao encontro de uma pergunta que estava no chat, né, de como foram feitas as aulas, que recursos foram utilizados, e aqui fica como sugestão, né, de como fazer isso, né, do professor Labac. Pessoal, obrigado. Tá? Obrigado, Vitor. Obrigado, Marco, então, pela exposição aí desse sistema. Então, abro o espaço aí para perguntas do pessoal que está acompanhando aí. Bom, então, bom dia, é o Renan aqui. Antes de tudo, acho que só caso eu tenha cometido, eu fiquei um pouco se eu cometi uma gafe na parte de assim falar, não, confiança no aluno e o seu trabalho é exatamente em algum sentido oposto do que eu preguei, né? Então, assim, eu falo, desculpa, não foi primeiramente intencional, tá? Mas assim, eu olhei pelo que eu estava vendo na apresentação, assim, tem, como que eu vou dizer, minha impressão que em casa, para EAD, eu não, até eu acho que mencionou bem, não seria tão efetivo, né? Até para prova casual, acho que seria até exagero usar o sistema de proctoring, né, para prova. Mas claro, um TOEFL, algo mais concurso, isso faz bastante sentido o desenvolvimento desse sistema. Talvez, assim, só talvez uma sugestão de situação para a Unicamp, talvez, colocar computadores na biblioteca, etc., e usar um sistema de proctoring e ver quantas disciplinas gostariam de usar esse sistema. Por exemplo, bota um computador, só pode ser usado na biblioteca, uma avaliação que pode ser feita quando quisesse, mas você controla o ambiente dentro da biblioteca, por exemplo, para fazer a prova. Acho que precisa mesclar um pouco esse presencial. É só uma ideia, não sei se... Pô, Renan, é isso aí mesmo, Renan. Eu acho que você não tem que se desculpar, não, porque a mensagem que é passada pela Pró-Reitoria é exatamente a mensagem que você passou. Né? A gente, sim, precisa ter confiança, a gente precisa mudar o nosso pensamento sobre o que é uma avaliação, né? Um pouco do que o Galep também está comentando aqui no chat, né? Ter processos avaliatórios que demonstrem a autoria do resultado. Então,
questões melhor trabalhadas, né, de forma que você perceba que foi ele que realmente fez, né? Então, a mensagem da pró-reitoria, né, é a mesma que você falou e o que está aqui, né? Agora, as demandas que chegam, né, no órgão, lá no GGTE, que são de natureza específicas, e aí você citou bem, então, o nosso centro de idioma, ele aparentemente, sim, precisa de um sistema de proctoring, porque ele faz certificação, e são provas eventuais, né, que ocorrem 1 ou 2 vezes por ano. Agora, no dia a dia, me parece ser uma situação bastante inusitada precisar ter sistemas de proctoring para todas as nossas avaliações, né? Então, isso parece realmente ser exagerado, né? Então, prova de residência médica, né, como o Galeto colocou aqui também, né? Então, poucas situações exigem necessariamente, né, um sistema de proctoring, né? Agora, obviamente, né, e aí eu reforço só a situação, as demandas não vêm somente dessas situações, a demanda vem de um professor da disciplina X, né, que quer, olha, eu queria um sistema de proctoring para minha disciplina de, vou citar cálculo, mas não foi cálculo, tá? Só aproveitando aqui, eu quero para minha disciplina de cálculo, né? E aí a gente tem, né, um trabalho de fazer essa, quer dizer, tem que argumentar, né, tem que ver, entender e ver realmente se ele precisa disso, né? Sobre ter um ambiente mais controlado, né, como biblioteca, laboratório, sim, eu acho que isso é uma saída, e isso era que era usado no ano passado. Por exemplo, vou citar aqui a engenharia mecânica, né, que fazia essas provas em um laboratório. É porque esse semestre não pôde ser feito isso, né? Então, um lock browser, né, um lockdown browser, um safe browser, aplicado numa biblioteca ou em um laboratório, resolve a situação, né? Porque o proctoring, onde cada um está na sua residência, é muito complicado, né? Quer dizer, nesses modelos de prova que a gente tem, diferentemente do TOEFL, né, que tem lá conversa, tem interpretação e etc., né? Mas em um modelo de prova mais tradicional, o proctoring não resulta em muita coisa, né? Desculpe, Vitor, acho que eu ultrapassei bastante aí o tempo, hein? Ultrapassei em 10 minutos. Não, tudo bem, Marco. A gente encaixa as coisas aí. Talvez fazer uma prova de cálculo que o aluno precisa colocar o áudio, né, Marco? Na hora da prova ele tem que recitar ou Bom, isso aí mesmo. Deixa eu ter marcado aqui. Marco, mas então a Unicamp está vendo algumas coisas desse tipo, mas aí para demandas específicas, então, né? Não uma coisa, porque realmente é bem caro, né? Se for aplicar para... Quer dizer, essas provas de alta decisão, né? Vestibular, entrada para um mestrado, um TOEFL, né? Para você obter um certificado. Agora, essas provas mais, né, entre aspas, de baixa decisão, talvez não... A gente precisaria ter todo esse arsenal, né? A gente sim está vendo, a gente está vendo basicamente hoje para o CEL, né, que tem lá a certificação de idioma, né, então aparentemente precisa mesmo, mas eles querem aplicar a prova lá em final do ano. A gente chegou a cogitar, né, a questão do uso de algum reconhecimento facial no Moodle, mas um primeiro passo é habilitar e travar o uso da foto no Moodle, né? E aí isso passa também, né, pelo uso da foto que o aluno entrega na diretoria acadêmica, né? Um sistema de reconhecimento facial, né, em geral também, ele precisa de amostras, né, de fotos, né? Então, começaria aí um trabalho assim, bem extenso, né, porque para ele aprender que o fulano é o fulano, né,
Então tem que ter algumas amostras, né? Então, o custo disso também não é barato, né? O custo de fazer isso, não só recurso, dinheiro, né? Mas de pedir para o usuário dar mais, apresentar mais fotos, né, dele. Então, a gente tem estudado isso e é difícil chegar a uma conclusão simples, né? Mas há demanda, sim, de unidades, né, para que, por exemplo, a gente habilite a foto da DAC no Moodle. Né? Isso provavelmente, né, eu vou colocar esse advérbio aqui, né, provavelmente assim a gente vai fazer agora no segundo semestre. Né? E aí, claro que a gente vai travar a possibilidade de trocar a foto, né, porque hoje, né, a pessoa pode colocar qualquer coisa lá na foto do Moodle, né, e aí vai virar foto institucional. Mas é o caminho que a gente está vendo, né, para pelo menos Bom, só para dar uma ideia, tem professor querendo obrigar o aluno durante a prova no Moodle, ele deixa a câmera aberta para o professor poder acompanhar. Né? Então, e aí, por isso que ele quer também que a gente habilite a foto que está no Moodle, porque ele faria um reconhecimento facial ele próprio, né? Então, ele vê a foto no Moodle e ele está com a câmera aberta, ele vê se é o aluno que está fazendo lá. É um proctoring, né? É um proctoring manual. Mas esse tipo de demanda chega para a gente lá e por isso também que a gente começa a ter que estudar, né, um pouco mais esses sistemas automáticos. Ok, é isso, Vitor. Obrigado. Obrigado a você.